O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Comemoramos hoje a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, que é uma festa muito importante na igreja, assim como a Páscoa, uma grande festa que encerra este tempo pascal. O primeiro dos presentes que Deus nos deu com a ressurreição de Jesus, seu Filho, foi o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Por que a igreja faz questão de comemorar este evento de Pentecostes? Sim, é um evento que já aconteceu lá no passado e que já aconteceu no dia do nosso batismo e do nossa crisma. É porque é essencial que a gente compreenda que o Espírito Santo, embora se utilizem muitas imagens para falar dele, porque ele é, acima de tudo, misterioso, a imagem do fogo, a imagem do vento, a imagem das águas correntes, não águas paradas, mas águas correntes, são imagens diversas que são usadas para falar do Espírito Santo, mas acima de tudo, ele é uma pessoa, como Jesus diz no Evangelho hoje: virá um outro defensor, o Espírito Santo, e ele vos ensinará tudo. O Espírito Santo é uma pessoa, e esta festa serve para nos lembrar disso, nos lembrar que nós devemos, como toda pessoa, nos relacionar com ele, ou seja, falar com ele e escutá-lo. E eu garanto para vocês que ele fala conosco, ele fala. O Espírito Santo fala conosco e nós também devemos ter o costume de falar com ele todos os dias, porque ele é uma pessoa. Se a gente não tem o costume de falar com o Espírito Santo, então hoje é um dia bom para a gente começar a falar com ele, porque ele é uma pessoa, ele fala conosco e nós podemos falar com ele. Já teve mais de uma pessoa que me disse que tudo que ela pedia para o Espírito Santo, ela era atendida. 2 pessoas já me disseram isso. A gente deve sempre se recordar disso. As imagens que são usadas para o Espírito são porque ele é misterioso. Ele é uma pessoa, mas a gente não consegue captá-lo do jeito que nós achamos que deve ser. Assim como a gente não pode pegar o fogo, nós não podemos segurar o vento, nem estocar o vento, nem segurar nuvens, e nem mesmo segurar um rio que corre, não é possível. Assim, o Espírito Santo também não é possível de ser manipulado. O Espírito Santo, ele se doa livremente. É Deus que age livremente na nossa alma. E nós devemos cooperar com ele. É isso que nós podemos fazer. Cooperar com ele ou podemos atrapalhá-lo.
e impedi-lo. Assim como o fogo. A gente não pode pegar o fogo. A gente pode abaná-lo para que ele cresça, a brasa vire um fogo grande, ou a gente pode apagá-lo. Mas a gente não pode pegar o fogo. A água também. Se a gente represar um rio, ele deixa de ser um rio, ele passa a ser um lago. E às vezes até ele pode criar um outro ecossistema, mas ele deixa de ser um rio corrente. E a água parada a gente sabe que ela junta sujeira, ela tem outros problemas, até mesmo no nosso país de saúde. A mesma coisa, o vento. O vento não pode ser pego nem manipulado, mas todo mundo pode sentir o seu efeito. O Espírito Santo é assim, ele é livre, e ele nos faz livres de verdade. E nós não conseguimos manipulá-lo, mas nós podemos cooperar com ele, nós podemos nos sermos dóceis a ele. Por exemplo, no caso do fogo, o fogo não pode ser pego, mas o seu calor pode ser usado para nos aquecer no frio, ou a sua luz pode ser colocada dentro dessas lâmpadas, como nós tivemos aqui, que se forem transparentes podem iluminar um lugar. Assim também a água corrente, ela não pode ser represada, mas ela pode ser bebida, ela pode ser usada para nos lavar. Assim também o vento, ele não pode ser aprisionado, mas ele pode nos refrescar, ele pode soprar em velas de navios. Assim o Espírito, ele não pode ser manipulado e preso, mas nós podemos ser dóceis a ele. Nós devemos pedir nesta missa o dom, a capacidade de sermos transparentes à sua luz, de sermos acolhedores ao seu calor, especialmente nos momentos mais frios. Nós podemos pedir a ele a capacidade de sermos velas abertas para que ele sopre em nós onde ele quiser. Nós podemos pedir a ele a capacidade de nos tornarmos também fontes de águas vivas, como Jesus diz no Evangelho: aquele que o recebe se tornará também uma fonte de água viva. O Espírito Santo está sempre conosco. Jesus faz questão de nos dizer no Evangelho, para que ele fique sempre convosco. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E ele nos dá presentes, dons. São os 7 dons que estão aqui catequeticamente apresentados, aqui na frente do Espírito Santo. Nós podemos pedir nesta comunhão que nós recebamos esses dons, porque esses dons são para todos. Os carismas são diferentes, cada pessoa tem carismas diferentes, nem todas as pessoas têm os mesmos carismas, porque os carismas são para o serviço, para a gente colocar a serviço dos outros, mas os dons são para a nossa salvação. Os dons nos fazem filhos de Deus, os dons nos fazem invocar a Deus como eterno Pai, como nosso Pai, com confiança. Estes dons nos tornam filhos, nós podemos pedir a Ele, especialmente se a gente nota que tem carência de um desses dons. O dom do temor de Deus, o dom da ciência, que nos faz olhar para as coisas criadas como filhos do dono do mundo e de todas as criaturas. O dom da inteligência, que nos faz compreender os trabalhos do nosso Pai, assim como um filho pequeno é capaz de compreender o emprego do seu pai. O dom da sabedoria, que nos faz ter o olhar de Deus Pai sobre a nossa história e sobre a história das pessoas. O dom do conselho, que nos torna capazes de tomarmos decisões seguras e inteligentes, segundo a vontade de Deus, e de aconselharmos os outros também. O dom da fortaleza, porque assim como o fogo, o vento e a água podem ser forças difíceis de parar, o Espírito Santo é forte, ele não pode ser barrado, e Deus desnudou a força do seu braço, diz Nossa Senhora no Magnificat. Ele nos torna fortes. Nosso Pai é forte e nós somos fortes como Ele. Ele nos torna fortes. Também o dom da piedade, que nos faz a nossa oração uma oração confiante de um filho. E por fim, o dom da sabedoria, o dom do temor de Deus, que é aquele dom que nos faz sempre andar na presença de Deus Pai, andarmos sempre debaixo do seu olhar. O dom que nos faz reconhecer que Deus é misterioso, que junto dele estamos sempre dentro de uma nuvem que não enxergamos claramente,
mas reconhecemos a sua presença. Que diante do Espírito Santo, nesta comunhão, nos coloquemos diante dessa presença misteriosa de Deus, uma nuvem que nós não enxergamos bem, mas que sabemos que está presente. Nós nos coloquemos diante deste fogo, nos coloquemos diante desta água corrente, deste vento, e lembremos que Ele é uma pessoa e que nós devemos falar com Ele sempre. Que a Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, com quem os apóstolos estavam hoje reunidos, que ela nos reúna também em oração, que ela nos torne também, como os apóstolos, uma comunidade capaz de estarmos em comunhão com todos, com as diversas pessoas, os diversos carismas, os diversos modos de ser, as diversas línguas, e que em comunhão uns com os outros, em comunhão com a Igreja de Cristo, essa que nasceu, que foi revelada em Pentecostes, que nós podemos ter esse trato filial com Deus Pai, através do Espírito Santo, que é uma pessoa e que fala conosco sempre. Amém.